Esse corte tem a parceria da Colibril, que você pode conhecer o trabalho dessa turma aqui, chopp artesanal da melhor qualidade. Se liga então no conteúdo. Se você recebesse um convite para a seleção brasileira, que ainda é tida como a mais vitoriosa do mundo, mas é tida como tem os melhores jogadores que vão para o mundo afora. Eu tenho que ser muito honesto consigo. Hoje, eu vim hoje, porque isto não é, nós não vamos estar, esta questão da planificação e daquilo que é o projeto, é muito, eu disse-lhe isto de uma forma completamente honesta, mas uma seleção nacional portuguesa ou brasileira que faça um convite, quem não quer treinar os melhores, não é? Quem não quer fazer parte de um projeto destes? Portanto, tudo isto se repensa, se calhar aquilo que é a minha forma, aquilo que eu lhe respondi anteriormente, tem muito mais a ver com a questão de planificação de uma forma sustentada e gradual do que estar de um momento imediato a saltar de uma conquista de um brasileirão para uma seleção nacional brasileira ou portuguesa. Acho que há caminhos e há passos para isso, mas obviamente que sim, porque não os melhores estão ali. A geração atual de jogadores do Brasil é uma geração classificada. Como é que você classificaria essa geração? Ela é boa, muito boa? Porque hoje em dia é muito essa discussão da real capacidade dessa geração em vestir a camisa da seleção brasileira e ser competitiva, ganhadora, e alcançar os títulos e ter naturalidade para jogar a camisa da seleção brasileira. Quando a gente brinca, né? Tá usando a camisa da seleção como se fosse um pijama, como se fosse qualquer uniforme, não pesa. Pois, eu percebo e eu acho que em termos de talento, o país é o maior, o Brasil é o país que mais produz talentos de futebol. O que eu acho que o Brasil precisa é de criar talentos com consistência e caráter, para que nós possamos ter, de facto, caráter não é o bom e o mau, é caráter de poder ter a tal mentalidade ganhadora que eu acho que se deve ter quando se joga ao mais alto nível. E nós hoje temos uma seleção brasileira em que todos os jogadores do seu elenco, os titulares e não titulares, fazem parte dos melhores clubes do mundo. Portanto, estamos a falar logo aí daquilo que é a sua qualidade individual. Acho que é importante poder criar uma atmosfera de forma a poder, de facto, incutir valores que são importantes de representar uma nação. Aquilo que é, eu sou do tempo ainda em que vi a geração de Sócrates, de Zico, portanto, uma geração de 82 de Espanha, fora de série. Portanto, são gerações brasileiras que nós sempre nos habituámos a ser, como referência de todas as seleções brasileiras, referência mundial. Eu estou a falar de fora, ou seja, todas as seleções. E é importante que aqui se consiga pôr, ou tentar emprestar um pouco mais de alma, mais de paixão, àquilo que é um talento que é quase que inato e que é incomparável em termos mundiais. Repetiu o Guardiola. Sim. Guardiola sempre citou a seleção de 82 como uma referência do que ele queria de norte para os trabalhos, né? Não sabia. Confesso que não sabia. É uma referência tua também, então. Aquele Brasil de 82. É a tua memória como adepto, como torcedor? É também como torcedor, sim. É a tua memória do futebol brasileiro? É a minha primeira memória do futebol brasileiro. A minha primeira, que eu sou de 72, portanto tinha 10 anos a partir dali. É a minha primeira memória, que eu lembro desse Mundial, de ver aquele Brasil jogar. Um jogo aplicável hoje em dia? Sabe? Hoje, o que é que acontece? O que é que muda é a velocidade e aquilo que é a própria reação do atleta. Porque aquilo que é nós podermos ver uma equipa que tenha uma mobilidade que existia, que hoje existe, é como nós vermos, e eu me lembrar da geração de Frank Rijkaard, Van Basten e Gullit. Ou seja, uma equipa que acaba também, em termos europeus, ser uma equipa que demonstra um poderio diferenciado. Eu podia falar hoje da seleção portuguesa, foi campeã europeia, campeã da Liga das Nações. É de facto só há seleções que fazem essa diferença. Quando eu digo que é aplicável, para voltar atrás à seleção de 82, hoje aquilo que é diferente para mim é a capacidade que hoje as equipas de topo conseguem reorganizar-se para o momento em que não têm bola. Porque enquanto com bola são equipas que criam o caos pela sua mobilidade e a sua espontaneidade. Isso é que faz a diferença para mim. Em qualquer época? Em qualquer época. Sendo que naquela época, se calhar, as coisas reajustavam-se, as reações e o seu reajuste era diferenciado. Ao dia de hoje nós temos que ser mais. Porquê? Porque somos mais penalizados quando assim não o fazemos. Ou quando estamos mais sujeitos, porque a qualidade também aumentou.
a qualidade de quem é nosso oponente também aumentou. E eu acho que se nós não tivermos essa capacidade, mais facilmente vamos ser castigados. É aquela história de é fácil você dar músculo a quem não tem, você dar condição física a quem não tem. Talento já é mais complicado. Talento é mais complicado. É você dar condição física à seleção de 82 que ela jogaria hoje. É ir buscar aquilo que eu estava a dizer há pouco, que são 3 pilares fundamentais do meu trabalho, que é aquilo que é a parte estratégica, a parte física e a parte emocional. Se nós conseguimos com tudo isto, estratégica, conhecemos a equipa, temos uma ideia de jogo, sabemos aquilo que queremos, conhecemos o adversário, sabemos o que precisamos para ser dominadores, a parte física para nós conseguirmos ser capazes de estar preparados para corresponder à proposta que nós queremos enquanto jogo, e a parte emocional para que nós possamos ser dominadores de tudo aquilo que é a ambição, daquilo que é a resiliência, daquilo que é o sofrimento também, ou seja, e, acima de tudo, a coragem para poder ir em busca sempre de mais. E não existe uma ordem aí de quem é primeiro, quem é segundo e quem é terceiro. Não existe. Isso precisa estar junto. Precisa estar junto, seguramente. Para mim, sempre. Eu também concordo. Na tua memória, né, como amante do futebol, que fez você se apaixonar pelo futebol. Sim. Queria que você passeasse por alguns nomes assim que fizeram, que causaram esse encantamento teu pelo futebol. Assim, Há muitos e curiosamente todos muito ligados àquilo que é frente. Eu posso falar para trás, falar aquilo que são jogadores que acabaram por ter também algum impacto. Beckenbauer na altura, Paulo Maldini, jogadores depois como Cruyff, Platini, já disse, Sócrates, Zico, depois os brasileiros todos que nós sabemos, desde Fenómeno, desde Gaúcho, jogadores que são encantadores, o próprio Romário naquilo que é a sua vertente de finalização, ou seja, Ronald Koeman também por aquilo que é enquanto defensor, mas também daquilo que era um estratega para o futebol mais ofensivo, não sei se já disse Baggio, tenho que buscar Ronaldo e Messi, tenho que pegar em Humberto Coelho, um central de outras gerações, mas de um senhor defesa central, um senhor zagueiro. Vai botar o Neymar aí, não? Jogadores inteligentes taticamente. Eu prefiro esses jogadores, sabe? São parceiros do técnico. São os jogadores que eu me apaixono, são os jogadores inteligentes. Que ajudam o trabalho do treinador. Porque percebem o jogo. O jogo hoje é mais fácil ser jogado por quem o percebe do que propriamente aqueles que você consegue ou tenta controlar. E eu prefiro esses jogadores que sabem aquilo que o jogo pede. E isso para mim é fundamental. Você não vai botar o Neymar nessa lista? O Neymar é um jogador de talento, um jogador com um talento enormíssimo e que teve o seu destaque e tem o seu destaque, como não coloquei o Mbappé, como há uma série de jogadores, mas olhando mais para trás, eu consigo me identificar mais com essa geração do que esta nova geração, onde de facto Ronaldo e Messi são dominadores, mas para mim para trás pode concluir. Onde para mim para trás são os jogadores com os quais eu mais me identifico, precisamente pela sua paixão pelo jogo e não pelo protagonismo individual só. E aí, gostou desse corte? Então vai lá no nosso canal, se inscreva, compartilhe todo o nosso material e aproveita e também vai nas redes sociais da Colibri, o chopp artesanal, nosso parceiro. Vai lá, experimenta o chopp e acompanhe o nosso conteúdo.